Olá, Felipe Giraldelli, professor de Direito Penal, e vamos continuar tratando o assunto nexo causal, o qual está dentro dos estudos do fato típico, aqui em Direito Penal. Nós estávamos falando no vídeo anterior, peço para quem não assistiu o vídeo anterior que faça aí, acesse o nosso canal e veja o vídeo anterior, tratávamos das concausas absolutamente independentes. E naquele momento, naquele vídeo, eu falei que existiam as concausas relativamente independentes. Ou seja, neste caso que nós vamos tratar aqui, a regra é que o indivíduo que realize alguma conduta que tenha alguma dependência, né, mesmo que seja relativamente, ele vai responder como nexo causal, certo? Ou seja, vai ter um nexo causal na sua conduta, a qual vai levar a um resultado. Ela também é classificada como pré-existente, ou seja, aquelas que ocorrem antes da conduta. E tem um exemplo muito interessante que é dado por vários livros aí de direito penal, que fala o seguinte: Tício desfere uma facada em Mévio, que é portador de hemofilia. Mévio faleceu em razão da hemorragia. Logo, a hemofilia, condição pré-existente, sozinha não teria o condão de causar a morte de Mévio. A facada, então, foi determinante para a realização do resultado. Imagine só, determinada pessoa sofre de hemofilia. Hemofilia seria uma situação em que a pessoa ela tem dificuldade para estancar o sangue. O corpo dela tem dificuldade para estancar o sangue caso ocorra um ferimento. E por si só, a hemofilia ela não ia desencadear a morte do indivíduo, mas ele tem essa doença de forma pré-existente. Tício, sabendo dessa doença de Mévio, é interessante lembrar que Tício ele tem que saber da doença de Mévio, ou senão também romperia o nexo causal. Tício desfere uma facada no dedão do pé do Mévio. Vamos dar um exemplo assim, no dedão do pé do Mévio. Mas ele sabia dessa doença, que era pré-existente a sua conduta de ter dado a facada. O que acontece? Ocorre rompimento de vaso sanguíneo e começa o intenso sangramento. O corpo de Mévio ele não consegue dar uma resposta para aquela agressão e começa a vazar uma grande quantidade de sangue. O que acontece? Mévio sofre aí um choque hipovolêmico, né? Perda de sangue, e acaba falecendo. Quando se faz o exame de necrópsia, percebe-se que aquela facada no dedão do pé desencadeou um grande sangramento que fez com que Mévio falecesse. Então, pessoal, fica bem claro essa situação aí, que a facada de Tício tem relevância, tem nexo causal, a conduta dele, para que tivesse ocorrido o resultado morte. Então, neste caso, o Tício responde pelo crime de homicídio consumado. Existe também a concausa relativamente independente concomitante. Neste caso, Tício desfere uma facada em Mévio, causando-lhe apenas ferimentos leves. Assustado, Mévio sai correndo por uma avenida e é atingido por um carro. Veja que interessante. O Tício ele desferiu uma facada no Mévio, certo? O Mévio ele sai correndo porque ficou assustado com aquela facada, achou que ele iria dar outras facadas, e o que realmente poderia acontecer. Ele sai correndo numa avenida movimentada. Imagine uma avenida movimentada aí da cidade de vocês com intenso tráfego de veículos. E o que acontece? Vem um veículo, um ônibus, vamos dar um exemplo mais exagerado, né? Vem um ônibus e bate no corpo de Mévio, que estava correndo apenas porque recebeu essa facada de Tício e estava desesperado, estava assustado. Aí eu pergunto para vocês, aquela facada que Tício deu, próximo àquela avenida que tem intenso tráfego, tem relação à conduta dele com o resultado? Existe um nexo causal que fez com que ocorresse o resultado morte? A resposta só pode ser positiva. Tudo bem? Então, neste caso, também vai ocorrer o nexo causal e o Tício responde pelo crime de homicídio. Existem também as concausas relativamente independentes supervenientes, ou seja, aquelas que são posteriores à conduta. Cuidado, que aqui vai ter uma subdivisão ainda, mas vamos falar qual é a regra. Aquelas que não produzem o resultado por si só, ou seja, elas têm uma dependência.
Então, aqui nós continuamos a utilizar a teoria da conditio sine qua non, que é a regra adotada aí pelo nosso Código Penal, certo? Olha só o exemplo. Tício desfere facadas em Mévio, que logo em seguida é encaminhado para o hospital. Após as intervenções médicas, Mévio faleceu em razão de infecção hospitalar. Pessoal, tem uma certa divergência, tem algumas discussões até sobre este exemplo e sobre as situações de infecção hospitalar, mas nós sabemos que em hospitais existem vários tipos de germes que são disseminados naquele local. E pode, eventualmente, estes germes contaminar pessoas que cheguem naquele local, né, no nosocômio, e que venham a falecer em decorrência dessa contaminação. Então, é algo que pode ser eventualmente esperado. O Mévio só foi para o hospital por quê? Porque recebeu a facada do Tício. Pronto. Ele só está no hospital porque ele recebeu a facada de Tício. E mesmo havendo intervenções médicas para salvar a vida dele, ocorreu uma infecção hospitalar. A infecção hospitalar é algo que pode ser esperado que ocorra caso a vítima venha sofrer, né, uma intervenção médica naquele local. Então, estas são as regras. Só que existe exceção. A exceção é tratada pela teoria da causalidade adequada. Aí já é uma nova teoria, certo? E aqui tem um exemplo das concausas relativamente independente, mas as quais por si só produziu resultado. Guardem bem isso, que por si só produziu resultado. É aquela previsão legal que está no artigo 13, parágrafo 1º do nosso Código Penal. E o que diz o artigo 13, parágrafo 1º? A superveniência de causa independente, aí fala logo o seguinte, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, ou seja, ela vai fazer o rompimento do nexo causal. Quando, aí temos essa exceção, quando ela vai fazer? Por si só, ou seja, por si só, produziu o resultado. E os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos tentar entender isso. Olha lá, o exemplo. Tício, após ser ferido por Mévio, é levado de ambulância para o hospital. Situação normal. A caminho do hospital, a ambulância cai em um penhasco e Tício bate a cabeça em uma pedra, causando-lhe sua morte. Pessoal, qual que é a probabilidade de uma ambulância cair no penhasco e aquele paciente que encontra-se no interior dela vir a morrer? A probabilidade é muito pequena. Percebe-se que é algo que foge do comum, é algo que foge do previsível. Como que uma pessoa está sendo socorrida por uma ambulância, imagina que vai acontecer um acidente, aquela ambulância vai cair no penhasco e aquele indivíduo vai morrer em decorrência da queda da ambulância e porque ele bateu a cabeça lá dentro do veículo ou qualquer coisa do tipo. Pessoal, é algo que fica difícil de imaginar. Então, percebemos o quê? Que a situação da ambulância ter caído no penhasco, por si só produziu resultado. Ou seja, o Tício ele deu a facada no Mévio. É claro que Mévio estava na ambulância por causa da facada que ele recebeu de Tício. Ninguém está tirando essa consequência aí. Entretanto, aconteceu algo que não era esperado. E esse algo que não era esperado, por si só, produziu o resultado. Então, pessoal, percebam que apesar do Tício ter desferido essa facada em Mévio, ele não vai responder pelo homicídio, o qual ficou claro que ocorreu por uma circunstância nova, que é superveniente, né, que aconteceu posteriormente, por isso que não deixa de ser superveniente, e por si só produziu o resultado. Isso é a teoria da causalidade adequada. Tudo bem? Essa teoria aí, ela mostra que ocorreu o rompimento do nexo causal e que essa causalidade ela é adequada, ela é necessária para ter ocorrido o evento, o resultado em relação ao crime. Existem outros exemplos, talvez, né, que possam deixar ainda mais clara a nossa explicação, que seria na situação seguinte, né? Imagine só, o indivíduo, ele recebe a facada,
por exemplo, né? O Tício dá uma facada no Mévio, o Mévio vai para o hospital, chega no hospital perfeitamente. Aí vem alguém e explode o hospital. Psicopata qualquer, né? Ele vai lá, põe várias bombas no hospital, explode aquele local. Como que o Tício iria imaginar que alguém iria explodir o hospital que Mévio se encontrava? Aí o Mévio vem morrer por causa daquela explosão. Né? Vamos supor que colocou embaixo da cama que Mévio estava os explosivos. Então são situações que rompem o nexo causal, certo? Pessoal, espero que tenha colaborado aí com mais esse vídeo e até os próximos.